Bom dia, família! Bom dia! Claro, é um privilégio poder estar aqui com vocês hoje, pregar a palavra de Deus. E claro, se você está aqui hoje visitando a gente, queria que você se sentisse muito bem-vindo e estar unido aqui com a gente. Nós somos uma igreja fazendo parte de um movimento cristão ao redor do mundo, em todos os 6 continentes do mundo. E tem sido incrível poder ver o que Deus tem feito aí fora. Ela está vendo as boas notícias. Agora a igreja de Washington DC conseguiu levantar a contribuição de missões deles de meio de ano. Eles deram 3 vezes a contribuição de missões deles. Uau! Sabe que é 3 vezes? Isso tudo para mandar dinheiro para as igrejas da África. Eu fiquei muito encorajado. E o mais incrível é porque, para quem já foi para uma conferência, vê o impacto que isso tem. Sim. Foi no Mercy. Quem já foi na Nigéria, viu a escola da Nigéria que tinha lá. Eu lembro de ver também, até foi incrível, porque até no jornal do UOL postou a nossa foto do Mercy na Ucrânia durante a guerra. Uau. Então a gente consegue ver, o que as nossas missões, contribuições de missões têm feito. Mas é muito incrível saber que eles fizeram isso 3 vezes. Eu fiquei pensando, nossa, será que meu coração deixaria fazer isso? Mas é incrível poder ver o que Deus tem feito ao redor do mundo. Hoje eu vou continuar a nossa série no livro de Josué, amém? A gente leu da última vez Josué capítulo 10, o começo do capítulo 11. Hoje a gente vai terminar o capítulo 11 e já migrar para o capítulo 12 também. E claro, nós vimos o capítulo 10 sobre o Deus da guerra. Basicamente falando sobre as vitórias de Josué como guerreiro. Passando por batalhas atrás de batalhas. Logo depois de ter vencido uma batalha, a Bíblia fala que ele foi direto para outra batalha. E ele venceu aquela batalha também. E realmente, Deus falava para ele ir batalha atrás de batalha. E em nenhum momento a Bíblia fala que ele parou porque ele estava cansado, parou porque ele estava sentindo uma dorzinha de cabeça, ou que ele parou porque estava muito ocupado por conta da faculdade ou trabalho. Mas a Bíblia fala que ele continuou lutando, porque foi assim que o servo de Deus, Moisés, tinha ordenado eles a fazerem. Agora, de verdade eu estava pensando em algo. Já perderam o controle de algo? Algo mais simples, vocês, eu quando era criança tinha uma bicicleta. Eu lembro que eu fiquei infernizando meu pai porque eu queria muito a bicicleta. Meu pai me deu uma bicicleta, todos os amigos estavam bicicleta, quero uma bicicleta. Ele foi lá, e aí eu já era um pouco grande, mas eu não sabia andar de bicicleta. Então eu não pegava bem o menino de 11, 12 anos andando com a bicicleta de rodinha, tá vendo? Então eu falei, não quero uma bicicleta de rodinha, quero uma bicicleta sem rodinha que eu vou aprender a andar. Aí eu peguei essa bicicleta sem rodinha, ele me deu de presente para mim por irmão gêmeo. Eu lembro até hoje, descendo a rua lá de casa, que não era uma descida muito íngreme, mas era o suficiente para me fazer besteira. Então eu estava descendo, ela aqui, meu irmão, ele estava no skate, sentado no skate, descendo a rua. E aí, mas o skate de boa, ele colocava o pé assim e parava, Mas aí começou a acelerar, e aí estava passando corrida, E eu, competitivo, queria ganhar. E vamos. Aí comecei a acelerar. E aí eu não sabia andar ainda. E aí a bicicleta começou a fazer assim com o guidão, que estava ficando muito rápido. E aí, para melhorar, a gente passei numa lombada. Quando eu passei na lombada, eu apertei os 2 freios. Agora o que aconteceu? Tem um freio que é de trás e outro freio que é o da frente. Então lá fui eu, fiz assim, e realmente eles funcionavam muito bem. A bicicleta lá. No momento que eu aperto eles, a bicicleta, eu fui pra frente e fiz assim. Eu fui batendo, todo arranhado. E aí eu cheguei chorando em casa, eu machuquei, reclamando, todo machucado, doendo. E aí meu pai tentando me encorajar, você foi pra guerra, tá vendo? Isso aqui foi flechado, esse morro. Isso aqui foi o morro que te deram, você voltou na guerra, sobreviveu. Não pode chorar, você é um guerreiro. Mas realmente, eu sei que quando eu penso nisso, eu penso de eu perdendo o controle. Ainda lembro de sentir o guidão fazendo isso aqui, tá ficando muito rápido. Mas é terrível, a gente fica desesperado. Ou então quando você acorda atrasado, você nem lembra o seu nome, você acorda só... olhando para o lado, para o outro, tentando entender o que está acontecendo. Mas muitas vezes a gente perde o controle das coisas, Bate aquele desespero, não sabemos o que fazer. E a verdade é que sim, tem muitas coisas fora do nosso controle. Entretanto, temos coisas que estão dentro do nosso controle também. É uma loucura pensar nisso. E tem coisas que estão no nosso controle. Eu pensei que a caminhada cristã era que tudo está fora do meu controle, tudo é a vontade de Deus, tudo está nas mãos de Deus, tudo é no controle de Deus. Entretanto, a verdade é que tem algumas coisas, como arrependimento, pecar, esconder o pecado que seja. Cada uma dessas coisas está no nosso controle.
Ninguém peca sem querer. Falando, é mais forte do que eu. Na verdade, cada pecado foi uma escolha nossa. É isso. Levanta a mão direita, todo mundo. Mão direita. Agora pode abaixar. Agora, vocês foram forçados a fazer isso? Não. Aí colocou uma arma na sua cabeça, você não levantar a sua mão direita agora, você morreria. Perder a salvação. Todo mundo que não levantou. Não, certo? Ainda assim nós tivemos a escolha. Agora, vocês foram induzidos a isso. Né? Eu dei a sugestão, eu pedi para vocês levantarem, foi? E é exatamente assim que funciona. Ninguém faz o pecado sem querer. Aí não se encontra no pecado. São sugestões da nossa vida, vontades, desejos do nosso coração, que começam a se levantar cada vez mais e mais e mais. E aí ele se entrega ao pecado. No final do dia, o pecado é sempre uma escolha. Se arrepender também, por mais interessante que seja, é uma escolha. Sabe, eu lembro de entrar em tempo discipulado com o irmão. O irmão lá lutando com o pecado. E eu pensei em escrituras, a raiz do pecado, orgulho, trauma da infância, várias e várias coisas. Quando na verdade aquela pessoa precisa fazer é tomar a decisão de mudar. Às vezes a gente vê um problema e faz ele ser tão profundo. Aí fala, nossa, que terrível! Essa pessoa chegou atrasada. Que terrível, eu perdi o horário hoje. Nossa, eu estou me sentindo tentado. A gente olha para cada um desses pecados, cada pecado que aparece na nossa própria vida, e fica pensando, nossa, como que eu vou lutar contra ele? Não, preciso fazer um jejum de 40 dias como Jesus no meio do deserto. Preciso pregar nas ruas saindo gritando, rasgar minha veste, jogar nem sei na minha cabeça, preciso fazer qualquer coisa para poder vencer esse pecado. Quando é tão simples quanto tomar uma decisão. Agora, por que a gente complica tantas coisas? Para ter uma desculpa para a nossa própria falha. Porque é tão difícil. Quando na verdade é tão simples quanto tomar uma decisão. Agora, a pergunta que tem que fazer, por mais que seja mais forte do que eu, será que o seu pecado é mais forte do que o seu Deus também? Porque esse é o grande ponto. Mesmo que você sinta fora do controle. Mas e se tivesse alguém que pode estar no controle de todas as coisas? Que pode resolver todos os nossos problemas? A gente pudesse dar nas mãos dele cada uma dessas coisas. Não seria mais simples? Sim. Se alguém chegasse hoje para você e falasse, me fale todos os seus problemas, eu vou resolver todos eles agora. Alguém não gostaria dessa ideia? Eu adoraria. Sim. Né? Mas não é essa exata a ideia que Deus traz para a gente. É interessante que 1 Pedro fala exatamente isso. Entregue todas as suas preocupações a Deus, porque Ele quer cuidar de você. Sim. Tipo, não se preocupa, eu vou cuidar de tudo. Mas ainda assim a gente quer segurar o controle. O título da pregação de hoje é Fora do Meu Controle. Fora do meu controle. Esse é o estado que Deus quer que estejamos. A verdade é que Deus quer que eu esteja fora do meu controle e dentro do controle dele. Deus quer que você dê o controle para Ele. Quer que você entregue para Ele realmente fazer o que Ele já pensou em fazer na sua vida. Olha isso, uma escritura que todos nós conhecemos, lemos de novo. Lá para Jeremias 29, versículo 11. É incrível, a escritura é incrível. Jeremias 29, versículo 11. Escritura nova para vocês. Olha só, vamos ver o óbvio dela, ok? Versículo 11 diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar-lhes esperança em um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. E eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Agora, esse é o versículo 14, geralmente a gente não lê, certo? Mas ele nos explica o contexto dessa escritura. Porque qual o plano de Deus para mim e para a sua vida? De prosperar, de não lhes causar dano, plano de fazer o bem, fazer com que você cresça, né? Ele quer tirar você. Agora ele fala: se vocês me procurarem e me encontrarem, eu vou tirar vocês do cativeiro. Agora isso é interessante. Se você ler um pouco antes, você entende que o povo de Deus agora estava no cativeiro. Se você continua lendo ainda antes, você entende que eles estão no cativeiro porque Deus mandou eles para o cativeiro. Agora imagina isso, um povo dentro do cativeiro.
Ouvindo Deus falar, o plano que eu tenho para você é para você prosperar, de casar bem, não de casar bem. Era um pouco difícil acreditar nisso, né? Mas Deus, foi você que nos colocou no cativeiro. Como isso pode ser para o nosso próprio bem? Tudo que Deus pede é para estar no controle das coisas. Ele fala, olha, no momento que você quis pegar o controle novamente e tirar de mim, então tudo bem, eu quis te mostrar como que é a vida com você no controle. Agora, quem lembra essa vida antes de se tornar um discípulo? Sabe como que era com você no controle? É interessante, não? A gente para pensar como que era a minha vida quando eu estava no controle. Terrível. Mentira, orgulho, imoralidade, impureza, tantas outras coisas. Eu tinha que ficar andando todos os dias pensando, nossa, vamos descobrir o meu pecado. Vamos descobrir o que eu estou fazendo. E se o pastor der uma revelação do pastor, ele falar um pecado na frente de todo mundo? Vocês já pensaram nisso? Eu ficava com medo, de verdade. Ele vai descobrir, ele vai descobrir. Deus vai falar para ele num sonho. Quando chegava aquela tiazinha do coque aqui chegando para mim falar comigo, eu falava, meu Deus do céu, não. Por isso eu amava estar na canção das músicas, porque ninguém ia lá me interromper de tocar para fazer alguma coisa. Mas era uma loucura, era essa minha vida, eu estava dentro da igreja com medo de ser descoberto no pecado. Eu não era corajoso o suficiente de ser aberto. Eu tinha medo que as pessoas iam pensar de mim. E nesse tempo inteiro, o que eu preferi? Esconder o meu pecado. Manter tudo escondido, porque dessa forma, ninguém vai achar menos de mim. Porque se eu for vulnerável, vão achar que eu sou mais fraco. Porque se eu falar de como está difícil, quão doente está, eu vou ser visto de uma forma diferente. Só acabar então. E eu acredito que muitas vezes isso acontece. Vamos lá para Josué 11. Vamos lá, versículo 18 ao versículo 20. Vamos lá, Yuri. Hoje é uma das poucas vezes onde eu estou pregando sem o Manias pregar comigo. Vamos lá. Depois de todo o culto, eu chego para o Manias e falo, ótima pregação, irmão. Pode perguntar para ele. Ótima pregação, irmão. Gostei muito do seu insight. Josué 11, a gente vai dar o versículo 18 ao versículo 20. Já estão lá? Sim. Fala assim: Josué guerreou contra todos esses reis por muito tempo, com exceção dos heveus que viviam em Gibeon. Nenhuma cidade fez a paz com os israelitas, que a todas conquistou em combate. Mas foi o próprio Senhor que lhes endureceu o coração para guerrearem contra Israel, para que ele os destruísse totalmente, exterminando sem misericórdia, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Agora, aqui é muito interessante, não? Josué 11, versículo 18 ao 20, basicamente fala, a Bíblia fala que Deus mesmo endureceu o coração deles. E o que significa? Significa que agora, nesses momentos, eles não iriam e não queriam, não conseguiam mais aceitar a verdade. O coração deles estava endurecido. Eles chegaram a um ponto onde o amor deles pela mentira era tão grande que se tornou ódio pela verdade. E o que isso representa hoje? Pessoas que, apesar da verdade ser plena e evidente, decidem ainda assim não seguir a verdade. Pessoas que, apesar de ter a verdade pregada em frente a elas, ainda se decidem escolher a mentira. E aqui na Bíblia, no único lugar que a gente vê isso aconteceu diversas outras vezes na Bíblia, onde Deus escolhe endurecer o coração de alguém por conta de tanto pecado que essa pessoa se encontra. Ela não consegue mais ver ou enxergar aquele pecado. A pessoa perde a sensibilidade pelo pecado. Nas nossas próprias vidas também a gente consegue ver também. Aqui como discípulos, nós sabemos as Escrituras. Temos convicções, temos conhecimento das Escrituras. Eu não falei Jeremias 29, 11. A maioria de vocês já tinha ela de cor na cabeça. Vimos diversas vezes. Agora, quantas vezes a gente não se preocupa ainda? Né? A gente tem de cor. Sabemos que o plano de Deus é nos fazer bem, para a gente prosperar, mas acontece alguma coisa no nosso dia, tira a nossa paz. Alguém fala de um jeito que você não gostou, e aí você fica, como essa pessoa pode falar assim comigo? Fizeram algo que você não concorda, que terrível! Você fica lá, rangendo os dentes por dentro. Ou então as coisas não saíam de acordo com o planejado, e eu fico ansioso. Mas eu já não sei de cor a verdade. Eu já não está lá estampada no meu rosto.
Mas ainda assim a gente prefere escolher a mentira muitas vezes. Fala, gente, porque eu também estou no mesmo barco. Infelizmente, eu nasci humano. E eu continuo. Então, para todos nós, esse é o nosso grande desafio. Escolher a verdade que a gente já conhece. Muitas vezes não é conhecer mais sobre a verdade, mas obedecer o pouco que você já conhece. Aquele pouco que você já tem. O que você tem feito com ele? Sabe, realmente sabemos como viver uma vida dupla. Pecado, não confessar nossos pecados, não ouvir conselhos, até mesmo não pedir eles. Tudo isso vai nos levar para a destruição. A gente sabe disso, a gente viu isso na Bíblia diversas vezes. Agora, ainda assim, quantas vezes, apesar de termos a verdade estampada na nossa cara, mas negamos a verdade? Olha isso em 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses, vamos ler o capítulo 2. A escritura aqui é incrível porque ela me ajuda a entender um pouco melhor de como alguém chega na situação onde ela é entregue ao pecado, onde o coração dela é endurecido. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8 ao 12. Vamos lá, irmão, prega. A Bíblia fala assim: então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca, e destruirá pela manifestação da sua vinda. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas, enganadores. Ele fará uso de todas as formas de engano, da injustiça para que os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade, que os poderia salvar. Por essa razão, Deus envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. A escritura aqui, ela me dá muito temor. Por que ela está falando? Ela fala que no dia do Senhor vai vir esse enganador, e vai fazer sinais, maravilhas, milagres acontecerem, para enganar as pessoas. Mas sabe o que é mais interessante disso tudo? Ele fala o tipo de pessoa que vai ser enganada. Aqueles que não amam a verdade. Julgo dizer aqueles que não amam a correção. Aqueles que não amam a palavra de Deus. Ele fala que realmente essas pessoas escolheram a mentira. Agora, o que ele fala? Ele fala que vai vir fazendo tudo isso, dando diversas formas de enganar essas pessoas. Ou seja, as mentiras de Satanás. Cada uma delas, seja suas emoções, seja seus pensamentos negativos, cada uma dessas coisas são armas que Satanás pode usar para me enganar e te enganar. Para que você acredite que você não é bom o suficiente. Que não tem o que se fazer, você não vai conseguir se arrepender. Que é muito difícil para você. Que Deus deve ter errado, eu não deveria estar aqui. Cada uma dessas coisas são armas de Satanás que ele usa. Mas você só cai nessas armas se você escolhe acreditar nas mentiras. Realmente essa é a sua escolha. A sua escolha é acreditar nas mentiras. Também você pode escolher acreditar na verdade. Mas ele continua falando. Ele fala, Deus envia um poder sedutor a fim que creiam na mentira. Fala que depois de ter tanto tempo vivendo nessa mentira, abraçado, amado a mentira, ele fala, quer saber? Então pode ficar com a mentira que você cantou. Basicamente entrega por completo ela. Agora eu gosto de acreditar que se você está aqui ainda hoje, você ainda não foi entregue a essa mentira. Ainda temos o poder e a escolha de nos arrependermos. Vamos lá, amor, prega. Prega. E realmente as pessoas, elas rejeitaram a verdade. Ele não fala que elas não ouviram, fala que elas rejeitaram a verdade. Não é que você nunca ouviu a verdade, nunca ouviu as escrituras, nunca ouviu a palavra de Deus sendo pregada, nunca estudou a Bíblia. Não é nada disso, ele fala, você rejeitou a verdade. Esse é o problema. Agora, eu posso falar diversas vezes em quais eu rejeitei ouvir a verdade. Seja com meus discipuladores, seja com os irmãos da igreja, eu mesmo rejeitando ouvir a verdade, seja conselhos retidos. E realmente, a pergunta que fica para mim e para você é o que você mais ama? Será que você ama mais a verdade ou a sua imagem? Será que você ama tanto essa imagem que vai te segurar de confessar um pecado? De ser vulnerável? Pedir ajuda? Sabe? E por mais bizarro que isso pareça para algumas pessoas,
Para ser sincero, isso foi uma das coisas que fez eu demorar ainda mais para ser batizado. Lembro quando eu estava estudando a Bíblia, eu cheguei no estudo de luz e trevas, na época, e aí chegou no final do estudo, eles começaram a confessar o pecado um do outro. Os irmãos estudando a Bíblia comigo, confessaram o pecado da vida deles inteira. E foi indo. Começou com Ian, a Messias, o Salvo Brito, Gabriel Espécie Família, e aí era eu. Eu falei, obrigado por compartilhar, orarei por vocês. Cara, isso é terrível dessas pessoas. Pecadores, cara, maluco, que ele tá falando isso pra mim? Eu lá quero saber da vida dele, né? Eu não quero saber disso aí, não. Pecou, eu não quero saber. Tá falando pra mim. E aí, eles ficaram lá olhando, aí ficou aquele silêncio, sabe? Aquele awkward silence. E aí eu ficava assim, olhando pra mesa, né? Virando as folhas da Bíblia. Aí eu ia falando, então. Aí eu agora você pode compartilhar, né? Olhar para esse pecado, compartilhar do seu coração, dos pecados. Aí eu compartilhei alguns pecados, passei lá pra lista, compartilhei algumas coisas. Aí eu voltei pra casa, fiquei perturbado, falei, caramba, que loucura. E aí ele viu, viu no meu rosto, né, que eu não estava, né, muito à vontade. Aí ele chegou a mandar uma mensagem pra mim, falando, e aí, como é que você tá, né, como você se sentiu hoje, depois do estudo? Né? Aí eu falei pra ele, cara, tô bem, né, eu não confessei tudo, né, fiquei algumas coisas, mas o que deu eu confessei pra você. É que eu não sabia, né, então, aí ele falou, você não confessou tudo? Deu menos vergonha. Aí quando ele perguntou, eu falei, Aí eu falei, não, o negócio que eu confessei. Aí foi lá de novo, aí marcou o próximo estudo, aí sentando ele, luz e trevas, eu de novo. Aí ele falou que começou a fazer de novo o mesmo estudo, e eu pude ser aberto no coração. Mas a razão pela qual eu não queria confessar todos os meus pecados, era porque eu sentia que se eu confessasse os pecados, eu pareceria mais fraco. Afinal, eu já tentei, eu lembro na igreja religiosa, chegar para uns anciões e falar, olha, eu estou lutando muito com impureza, imoralidade, e eu preciso me arrepender, eu quero me arrepender. Eu não aguento mais ser hipócrita, subir lá na frente, tocar as canções, chamar pessoas a se renderem a Cristo quando minha vida é essa. Eles olharem para mim e falarem, isso é a sua idade, você esperar, vai passar. E eu ficar pensando, caramba, então é isso que eu vou receber. Então eu pensava, que se eu falar a mesma coisa hoje para eles, o que vai ser diferente? Eles vão olhar para mim diferente, vão me tratar diferente. E eu confessei meus pecados, confessei minha vida. Eu lembro do Ian. Ian é uma das pessoas com o coração mais doce que eu conheci. Bem um pouquinho de tudo, mas muito puro. E ele, depois de confessar meus pecados, ele começou a chorar. E aí, junto com ele, eu comecei a chorar também. Aí eu falei, eu tô chorando. Ele chorando, com aquele choro todo. Né? Mas realmente, eu pensava que ia ser julgado, mas eu fui ajudado. E a única forma de você realmente receber a ajuda que você precisa, você vai no hospital e falar dos seus sintomas. Não tem como. Ele fala em Tiago, capítulo 5, versículo 16, confessa os pecados uns aos outros. Não fala para você guardar eles para você. Fala, confessa uns aos outros. Agora, se a pessoa A ou B vai pensar diferente de você, que seja. Mas desde que você chegue nos céus, agrade a Deus. É isso que conta. Sim, é verdade. Vamos voltar para Josué. Vamos lá, Josué 11, a gente vai ler o versículo 23. Vamos lá, irmão, prega. Eu realmente acredito, família, que é para a gente realmente deixar de segurar as coisas na nossa própria mão. Tentar resolver nosso problema sozinho. Eu queria muito levantar o Monias. Monias, dia sim, dia com certeza, ele pede conselho. Todo dia. Às vezes, quando passa um dia sem ele pedir conselho, eu ligo pro Zé e falo, você ouviu do Monias? É que não falou nada hoje, tá estranho. Realmente ele não quer ter o controle de tudo, não quer achar que ele sabe de tudo. Na maior parte das vezes ele já sabe qual é a resposta. Só quer reforçar a resposta. Ele fala, eu estava pensando nisso mesmo. Mas olha isso, Josué capítulo 11, versículo 23. Fala assim, foi assim que Josué conquistou toda a terra, conforme o Senhor tinha dito a Moisés, e deu-a por herança a Israel, repartindo-a entre as tribos, e a terra teve descanso
da guerra. Ponto número 1. A paz está nas mãos de Deus. A paz está nas mãos de Deus. Vamos lá. A paz está nas mãos de Deus aqui. Fala que depois de Josué ter feito o que o Senhor tinha pedido a Deus, Deus deu paz à terra. Deus deu o descanso da guerra. Mas isso não veio do nada. Teve um custo. Josué não acordou um dia e tinha paz na terra. Não tinha mais guerra. Na verdade, isso aconteceu depois de guerra atrás de guerra atrás de guerra. Foi aí que ele teve paz. Ele obedeceu tudo que o Senhor tinha dito. Agora, o que a gente aprende? Que uma obediência completa traz paz completa. Uma obediência parcial vai te trazer uma paz parcial também. Agora, se você é completamente obediente à palavra de Deus, você vai ter uma paz completa. Agora, isso faz tanto sentido em diferentes aspectos da nossa vida. Pensa nisso. Quando nossos pais nos pedem para fazer algo, eu sempre falo para vocês que minha mãe pedia para lavar a louça, eu não queria lavar a louça. Mas chegava o horário de ela chegar em casa, eu começava a me sentir culpado. A paz saía. A paz que eu fiquei o dia inteiro jogando videogame. Na hora que eu sabia que ia chegando a hora dela chegar em casa, eu começava a me movimentar. A paz desaparecia. Porque eu pensava, vou ser pego. E se eu for pego, ela vai me pegar. E realmente é a mesma coisa com Deus. Se eu obedeço a Deus, se eu estou obedecendo, sou obediente a Deus, adivinha? Não tenho nada que temer. E é exatamente assim. Da mesma forma com Deus. A Bíblia fala em 1 João que se eu tenho medo, o medo ele pressupõe um castigo. Então não é um medo que vem do nada, é o medo do castigo que vai receber por conta da minha desobediência. Então se você está sem paz, tem que se perguntar no seu coração, o que eu não estou seguindo? Onde está faltando obediência? Onde eu tenho deixado de obedecer a Deus, que tem tirado a minha paz? Muitas vezes a paz pode não vir porque você não quer entregar para Deus em si. E realmente, a Bíblia fala que Deus ele pode nos dar a paz. A Bíblia chama de Deus o Deus da paz. Que incrível. Mas ele fala que Deus ele pode dar a paz que passa todo entendimento. Ou seja, uma paz que não faz sentido você estar em paz nesse momento. Mas ainda assim você está em paz. O mundo hoje está buscando por paz em diferentes lugares. Uma paz temporânea, que vem como fruto do seu trabalho. E quando perdem emprego, perdem a paz. Muitas pessoas têm uma paz que vem da família. Mas quando alguém da sua família te machuca, você perde essa paz. Paz que vem da faculdade. Mas quando você tira uma nota ruim, a sua paz se vai. Paz que vem dos seus amigos. Mas eles não te convidam para estar numa festa, perdi a minha paz. O mundo está atrás de paz. Está atrás da paz de diferentes aspectos, de diferentes maneiras. Mas adivinha? Ninguém está encontrando. E se encontra por um curto período de tempo. Como se fosse um engano realmente. E realmente acredito que essa paz temporânea não foi o que Deus queria pra gente. E tem que se perguntar, de onde vem essa paz? E quem está no controle dessa paz? Sabe, é muito interessante porque aquilo que consegue mudar e mover suas emoções, geralmente é o seu Senhor. Porque é o que vai direcionar o que você vai fazer ou deixar de fazer. Aqui, se o seu trabalho ele tira essa paz, ele faz você ficar nervoso, alegre, ansioso, com raiva, ele é o seu Senhor. É Ele que está ditando a sua vida. Se é sua família, ela está ditando a sua vida. Faculdade, Ele está ditando a sua vida. Agora, e se for Deus? E se for Deus que realmente dita a minha vida? Se for Ele que estiver no controle da minha paz? Deus não muda. Então significa que eu posso ter uma paz que dura para sempre. Você precisa ter certeza que sua paz vem de Deus. Se ela não vier, uma certeza que eu tenho é que você vai sofrer muito. Tudo vai tirar sua paz. Porque ela não vem de Deus. Nosso trabalho muda, família muda, amigos, faculdade, tudo é mutável. Relacionamentos.
Seja lá o que for que aconteça. Todas essas coisas elas mudam. Não é todo dia que você acorda feliz. Não é todo dia que você acorda ansioso. Não é todo dia que você acorda triste. Não é todo dia que você acorda animado. Cada dia é diferente. Agora, o que a gente precisa aceitar? É que Deus tem que estar no controle de todas as coisas. Dá o controle para Ele, entender que tudo que acontece está no controle de Deus. Nada disso sai do controle de Deus. Vamos para Isaías, capítulo 57. Vai lá, irmão, prega. Lembra de citar muita escritura quando eu estava na África do Sul, trabalhando para a igreja lá. Nem citava a escritura toda vez que um problema aparecia. Mas olha o que a Bíblia fala. Isaías 57, versículo 21. Mas para os ímpios não há paz, diz o meu Deus. Em inglês é There's no rest for the wicked. E realmente, para o ímpio, para aquele que não tem Deus, não existe paz. Se você tenta levar o seu dia sem Deus, tenta levar um dia sem tempo com Deus, sabe como que ele vai? Já tentaram. Eu já tentei também. Diversas vezes, infelizmente. Ele é terrível. Tudo de errado que podia acontecer, acontece no dia que eu não fiz um bom tempo com Deus. É difícil. É difícil. É muito difícil. Mas realmente, a escritura aqui que não tem descanso, não tem paz para o ímpio, significa que fora de Deus a paz não existe. Não existe a paz verdadeira fora de Deus. Todo o resto que você consegue uma paz fora de Deus, ela vai ser extremamente momentânea. Realmente. Por isso, hoje, quando entramos no campus, qual é a nossa maior dificuldade? É convencer as pessoas que Deus é mais importante do que os estudos dela. Quando está estudando com alguém que está trabalhando, Deus é mais importante que o seu trabalho. Agora tenta convencer isso para as pessoas, porque elas acreditam fielmente que ter aquele diploma e bem na prova vai trazer o que elas estão procurando também. Talvez passaram por muita dificuldade quando criança, e aí acham que agora, se eu tiver um bom emprego, tiver um emprego ganhando dinheiro todo mês, eu vou ter paz, porque eu vou ter a segurança do emprego. E aí perde emprego. E aí, vai fazer o quê? Faculdade. Não, porque se eu tiver boas notas, eu vou ser aceito pelos meus pais. Vou ser aceito pelos meus irmãos. Eles vão me levantar também. Isso era comigo. Eles sempre comparavam eu e meu irmão gêmeo. E a comparação era que meu irmão gêmeo era bom em todas as coisas. A única coisa que era boa era tirar nota boa na escola. Então eu tinha que tirar as melhores notas. E aí eu tirei as melhores notas. Eu fui muito bem na escola. Tive empregos incríveis. E ainda assim meus pais não falavam comigo. Então, realmente a gente corre atrás achando que isso vai trazer a paz. Não, porque quando eu tiver um bom emprego, quando eu tiver um carro, quando eu tiver uma família, quando eu tiver um casamento, quando eu tiver um diploma, quando eu tiver cada uma dessas coisas, eu vou estar em paz. E aí você vai e recebe cada uma dessas coisas. Você percebe que a paz ainda não está lá. A paz, a parte de Deus não existe. Interessante. Quando a gente olha para a vida dessas pessoas, o que tirou a paz delas, muitas vezes, foi realmente a falta daquela coisa. Achando que você, quanto mais você corre atrás de conseguir essa paz pelo seu trabalho, mais seu trabalho vai tirar essa paz. Quanto mais você corre atrás da faculdade para ter paz, mais a faculdade vai tirar essa paz. E cada vez mais e mais e mais, cada uma das coisas vai começar a governar a sua própria vida. Quando na verdade deveria ser Deus. Porque se você correr mais atrás de Deus para ter paz, mais paz você vai ter. Vamos lá, irmão, fala sobre isso. Você pode até dizer, esse não sou eu. Mas pense bem, será que realmente não é você? Talvez não seja a faculdade que você tem tentado receber a paz, mas talvez seja o seu trabalho, a aceitação das pessoas, talvez seja se sentir relevante.
Talvez o que você acredita é que quando você tiver um relacionamento, você vai estar em paz. Mas infelizmente, nada disso vai te trazer paz. É verdade. Fala sobre isso, Bruno. Já foram casados, tiveram relacionamento, sabe que não traz paz. É incrível. É algo dado por Deus. Mas não traz paz. Não traz. Já dizia calma. Olha isso, Paulo, é verdade. 1 Coríntios capítulo 7, né? Paulo fala: casar é de Deus, não é pecado, mas se fosse eu, não caso. Paulo, não caso. Mas se quiser, vai fundo. Ele fala ainda que aqueles que casarem vão enfrentar muitos desafios. Ele piora. Nossa vida vai ser difícil se você casar. Ah, caramba, Paulo. Isso é um encorajamento. Mas isso é verdade. A gente pensa que cada uma dessas coisas, por isso que ele colocou isso, para tirar essa coisa da nossa mente, né? Cada vez de ficar correndo atrás das coisas, achando que vão conseguir paz. Né? Achando que isso vai trazer aquele sentido de eu estou completo. Mas aí você recebe e percebe que aquilo não te trouxe ainda. E aí é o que acontece, muitas pessoas acabam caindo em depressão. Porque chegam, conseguem aquilo que elas tanto sonharam e acharam que aquilo traria paz. E quando realmente percebem que aquilo não trouxe a paz, então o que mais eu posso fazer? O interessante é que realmente, quanto mais a pessoa tenta se dedicar a algo para ter a paz, mais esse algo vai tirar a paz dela. Sabe, o meu dia de mais profunda paz foi no dia do meu batismo. Não foi apenas felicidade, foi paz. Saber que eu e Deus estamos 0 a 0. E, tipo, nesse momento, todos os pecados são perdoados. Estou vivendo uma vida nova com Deus. Eu estava em paz. Nem me tinha nenhuma notícia ruim. Não podia me abalar. Estava lá, eu lembro que na época eu tinha um projeto, eu trabalho num projeto grande da Iconics, uma grande empresa de database no Brasil. Eu estava muito preocupado. Eu fui batizado, parece que o projeto nem existia mais. Estava leve. Cheguei em casa, meus pais não estavam falando comigo, mas eu estava sorrindo. Não tinha dinheiro na conta. Meu pai tinha vendido meu carro. Tinham tirado meus instrumentos, destruído meu estúdio. Eu estava em paz ainda, estava feliz com Deus. Por quê? Naquele momento, eu estava seguindo Deus com tudo que eu tinha. Era tudo sobre Deus. Aquele dia foi só sobre Deus. Você não tem mais nada, não preocupa mais nada. Tudo que eu preciso é ser batizado. Lembra a gente no carro, indo pro local do batismo. Né? E estava lá chovendo muito forte. Né? E aí eles falaram, toma cuidado que o Túlio estava dirigindo. Ó, Túlio, dirige devagar. Ele ainda não foi batizado. Espera, chega lá e segura. Mas aí fica com muita paz, mas realmente por quê? Porque eu estava indo atrás da única coisa que pode trazer uma verdadeira paz. Mas nesse caminho de 7 anos para trás, o que acabou acontecendo? Muitas outras coisas começaram a entrar na minha visão. Tive a faculdade, trabalho, finanças, família. E nas primeiras semanas, o que acontecia? Isso aqui não é importante. Isso aqui não é importante. Só Deus, só Deus, só Deus. Mas continuaram tanto e tanto assim, tentando entrar na minha linha de frente, chamar minha atenção, que chegou no momento onde minha atenção começou a se desviar. Eu comecei a olhar mais para o trabalho. E aí eu começava a perder meu tempo com Deus. Comecei a olhar mais para a faculdade. E eu começava a perder as reuniões do corpo. Seja um bate-papo, seja um estudo bíblico. Comecei a olhar para mim mesmo. E eu parei de compartilhar. Então, o que Satanás faz? A ideia de Satanás é fazer como um bobo da corte. Ele fazer malabares na sua frente, tentando pegar a sua atenção. Naquele momento que você pega a sua atenção, você esquece de tudo ao seu redor. E eu acredito que muitas vezes é isso que acontece. Satanás ele permite que várias coisas aconteçam à sua volta para tentar te afetar, tirar sua atenção, tirar seu foco de Jesus, a única coisa que realmente importa. Porque eu te garanto que se você morrer agora, hoje, se você voltar hoje, ele não vai perguntar qual era o seu salário, qual emprego você tinha, se você estava solteiro ou casado. Ele não vai perguntar para você qual diplomas você tem. Nada disso. Nada disso vai ser a pergunta. Mas qual era o relacionamento que você tinha? Vamos para Mateus 7. Vamos lá, irmão, prega.
vou ler aqui no Mateus capítulo 7, mas é uma escritura bem famosa. Eu até compartilhei ela na sexta-feira. Versículo 21 ao 22, ao 23. Fala assim, Mateus 7, 21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, nós profetizamos em teu nome nós expulsamos demônios e nós realizamos muitos milagres. Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem de mim vocês que praticam o mal. Algo que me chamou muita atenção na escritura é que Deus ele não discipula as pessoas, ele não fala sobre, nossa, os milagres que vocês fizeram foram falsos, as profecias não eram verdadeiras. Ele não fala nada disso. O que ele rejeita deles? Relacionamento. Ele falou, nunca tive um relacionamento com você. Você pode ter profetizado, pode ter feito vários milagres. Entretanto, eu não tive um relacionamento com você. E no final, eu acho que realmente aqui ele vai perguntar, não vai ser nenhuma dessas coisas incríveis que a gente vê hoje, mas vai perguntar, o quão próximo é você? O quanto você pode dizer que você me conhece? Mas sabe o que é interessante? A parte de eu conhecer a Deus, é o meu relacionamento com Deus, certo? Ler a Bíblia, orar e tudo mais. Entretanto, ele não fala que, afaste de mim porque vocês não me conhecem. Ele fala, eu não te conheço. Agora, sabe o que isso me leva a pensar? Me leva a pensar que realmente é uma pessoa que ela mesma não é aberta com Deus. Não é real com Deus. Não é vulnerável. Não consegue se ver de forma real. Fala, não sei quem você é. Você nunca chegou para mim orando, falando, pedindo realmente o que você precisava. Quando você orava, não confessava seus pecados, não era aberto com o seu coração. Eu tentei diversas vezes te persuadir, mas você era tão duro que você preferiu segurar tudo para você, até de Deus. Fala aí, Yuri. E aí, por isso que ele fala, eu não te conheço. Eu acredito que o que Deus quer para nos trazer a paz, para nos ajudar a estar em paz com Ele, é dar o controle dele. Confiar nele. Confiar que Ele, estando no controle, tudo vai ficar bem. Fala sobre isso, irmão. Sabe, eu leio depois de todo o tempo discipulado. Antes do tempo discipulado e depois. Antes, eu nervoso, pensei, nossa, como que eu vou falar esse pecado? Como que eu vou compartilhar sobre essa parte do meu coração? E depois, eu em paz e tranquilo, falei tudo. Saiu todo esse peso. Tô limpinho. Tô limpinho. Mas essa é a verdade, não é? Sim. E eu acredito que é isso que Deus quer. Ele quer conhecer você 100%. Sem nada ficar escondido. Agora o segundo ponto. Segundo e último ponto, é bem simples. As nossas bênçãos estão no controle de Deus. As nossas bênçãos estão no controle de Deus. Olha que interessante isso. Esse aqui é bem fora da caixinha. Vamos lá para Josué 12. A gente vai ler aqui o capítulo 12. E é um capítulo bem massivo também. A gente não vai ler ele inteiro. A gente vai ler do versículo 1 ao 4. Depois nós vamos pular para o versículo 24. Ok? É uma leitura difícil. Tem os nomes, cidades difíceis, pessoas difíceis. É tenso. Mas Josué 12, versículo 1 até o 4. A Bíblia diz assim: são estes os reis que os israelitas derrotaram, e de cujo território se apossaram a leste do Jordão, desde o ribeiro de Arnão até o monte Arnão, inclusive todo o lado leste da Arabá. Seom, rei dos amorreus, que reinou em Esbom, governou desde Aroer, na borda do ribeiro de Arnão, desde o meio do ribeiro até o rio Jaboque, que é a fronteira dos amonitas. Esse território incluía metade de Gileade. Também governou a Arabá oriental, desde o mar de Quinerete até o mar de Arabá, o mar salgado até Bet-Jesimote, e mais no sul, ao pé das encostas do Pisga. Versículo 4: tomaram o território de Og, rei de Bazã, um dos últimos Refaíns, que reinou em Asterote e Edrei. Ele governou o monte Hermon, Salca e toda a Bazã, até a fronteira do povo de Gessur e de Maaca, e metade de Gileade até a fronteira de Seom, rei de Esbom. Vamos lá pular para o versículo 24. E o rei de Tiso
31 reis ao todos. Então, entre o versículo 4 ao versículo 24, ele começa a falar nomes de reis que foram derrotados ao outro lado do Jordão. No começo, ele fala o nome de 2 reis ao leste do Jordão, que eles derrotaram. E os 31 do outro lado. Agora, eu pensei em pular esse capítulo, obviamente, porque era o nome de cidade, atrás cidade, atrás cidade, atrás cidade, atrás cidade. Mas ainda assim, Deus também quer nos ensinar algo através desse capítulo. Então, é interessante, né? Números, eles não falam toda a história, mas eles contam alguma história. O que a gente vê aqui? Antes do Jordão, no leste, eles venceram esses 2 reis, que são os 6 que estavam ao outro lado do Jordão. E foram 2 deles. Agora, quando lemos o resto do capítulo, do 4 ao 24, fala que os reis depois do Jordão, que foram derrotados, foram 31. Agora, entendemos que o Rio Jordão era um significativo, uma foreshadowing. Como que seria isso em português? Foreshadow. É como se fosse uma prévia do que aconteceria no Novo Testamento, que era para mostrar a ideia do batismo. Então, é como se fosse, antes do batismo vai ter 2 reis. Então tem uma batalha. Depois do batismo, quando a batalha realmente começa. 31 reis. Mas é interessante, ele continua, né? E eu comecei a pesquisar, né, um pouco mais sobre o capítulo 12. Agora, o capítulo 12 é um dos livros com mais letras em hebraico que tem significados numéricos. Então, no hebraico, cada letra no hebraico tem um correspondente numérico, que aquele número tem um significado. Então, cada número tem significado. Não é apenas um número, eles têm significados por trás desses números. Era assim que eles faziam, para eles fazer sentido. Não sei como, mas fazia muito sentido para eles. Até mesmo vemos a mesma coisa acontecendo no livro de Apocalipse. Então, o livro de Apocalipse não é apenas uma visão do que aconteceria no futuro necessariamente, mas na verdade era uma carta para as igrejas codificada, para que os romanos não pegassem, elas iriam perseguir as igrejas daquela época. Então isso é muito interessante. Aí ele coloca vários números que as outras igrejas entenderiam. Alguns números eram correspondentes até mesmo geográficos. Então eles aí entenderiam para onde ir para a igreja. Isso é muito legal. Então é assim que eles trabalhavam naquela época. Agora, eu comecei a pesquisar alguns significados. Então, qual o total de reis que eles foram derrotados? 33. Agora, o que representa o número total de reis que foram derrotados? Significa, a palavra de 33, correspondente hebraica, significa bênçãos dadas por Deus. Então, basicamente, o significado de uma bênção completa. E não apenas isso também. É o equivalente numérico da palavra amém. Então, quando você quebra cada um dos números, eles formam a palavra amém. Significa assim seja. Então, o que a gente consegue entender juntando tudo isso? Antes de passar o Jordão, Deus já tinha dado uma bênção para o povo de Deus. Mas o problema é que não era completa. A vontade de Deus era o 33, que era a bênção completa, que seria a derrota de todos os reis. Da mesma forma, para mim e para você, Deus quer nos abençoar completamente. Mas o que pode nos impedir? O número 31 significa a morte e a ressurreição. Então, alguns conectam isso com a morte e a ressurreição de Jesus em si. Por isso, eles atrelam o passar do Rio Jordão como o batismo, que é no momento que a gente se conecta com a morte e ressurreição de Cristo. Agora, realmente, né? Então, a bênção completa só vem através de um relacionamento com Deus. Deus quer nos abençoar desde a criação do mundo, mas Ele pode apenas nos dar isso completamente através do relacionamento com Ele. E qual é a nossa bênção? É realmente a morte de Jesus na cruz. O desafio é bem simples, amigo. Veja Jesus como a sua maior bênção. Realmente, não emprego, não dinheiro, não relacionamento, não família, não faculdade, mas Deus, o seu relacionamento com Ele. Realmente aceita estar fora do seu controle. Aceita dar as coisas para Deus e confie nos planos dele. Amém. Seja como realmente a gente vê em Jeremias 29, mesmo no cativeiro, acreditar que os planos de Deus é um plano de causar bem, de fazer você prosperar. O desafio prático disso tudo é você escrever cada uma das áreas da sua vida onde você tem visto que você não tem dado o controle para Deus e você tem tentado tomar isso na sua mão. E depois veja como cada uma dessas áreas está. Isso vai te ajudar a entender o que acontece quando você está no controle. E olha para realmente entregar essas coisas para Deus. E para Deus é a glória. Amém.